Meus amigos, uma notícia extremamente grave acaba de chegar. Eduardo Bolsonaro acaba de publicar um vídeo onde mostra que a esquerda radical é capaz de tudo para se manter no poder e isso vem abalando o nosso país. Por isso que é muito importante sua oração para a família Bolsonaro nesse exato momento. Essa guerra é uma guerra política e também espiritual. É muito importante a gente fazer a nossa parte. E também tem um detalhe aonde uma visita na casa do presidente Bolsonaro acendeu um alerta geral dentro da direita, que é muito importante também sua atenção e o seu compartilhamento. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Antes de continuar, comente de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento, deixe o seu like e ajude a levar essa informação para mais pessoas. Sem perder tempo, vamos aqui com as principais informações. Olha, no sábado, a gente circulou um vídeo do nosso amigo Flávio, depois da visita que Flávio fez ao pai, Jair Messias Bolsonaro, e eu quero trazer esse vídeo. Na verdade, eu também vi logo depois de um estúpido com um megafone diante da casa do presidente, né, agredindo, ofendendo o presidente Bolsonaro. Esse eu não separei, acho que desnecessário, mesmo porque eu espero que o condomínio onde vive o presidente entenda que alguém de megafone diante da casa do presidente não seja algo comum, né? Num condomínio eu vou pegar um megafone, vou na frente da casa do outro e vou ofendê-lo. Isso aí tá certo? Por quê? Não pode ter manifestação pró-presidente Bolsonaro no raio de 1 quilômetro. No raio de 1 quilômetro não pode ter uma manifestação pró-presidente Bolsonaro. Aí o cara pode pegar um megafone e ir na porta da casa do presidente Bolsonaro? Meu, vontade de falar pro cara, vem aqui manifestar na porta da rádio, seu idiota. Meu Deus do céu, sangue ferveu a hora que eu vi. Mas essa eu não vou trazer não, acho que é desnecessário, vai estragar o início de semana. Eu quero destacar a fala do meu amigo Flávio, sábado, logo após a visita ao presidente Bolsonaro, diante da casa do presidente. Aperta o play, edição. Fala pessoal, tô saindo aqui agora da casa do meu pai, mais um dia de visita, dessa vez com a minha esposa, minhas filhas, estava com saudade aqui do vovô, mas tá bem meu pai, firme e forte aqui como sempre, dando todo o apoio, agradecendo aí todas as orações, as rezas, as preces, como queiram, né? Então ficou feliz de receber aqui as netinhas, tinha um tempo já que não via, e vamos lá, vamos torcer pelo Brasil hoje. Infelizmente não vou poder assistir o jogo junto com ele, né? Mas ele tá aqui na torcida pela seleção e pelo Brasil, como todos nós, tá bom, gente? Um abração aí, fiquem com Deus. Obrigado, Flávio, pelo vídeo, dizendo que teu pai tá bem, é a melhor notícia. Antes de te ouvir, olá, vou ouvir Walter também, um alô pra Renata. Renata aparece ali no chat, Pitória Gemil Nívia. Um abraço e amo vocês. Obrigado, Renatinha. Feliz ano novo de vida pra você, com muita saúde, sorte, sucesso, felicidades e vida longa, tá bom, Rê? Obrigado por ouvir a gente aí. Olavo, a gente vai ouvir o Walter na sequência, que já chegou para conversar conosco. Flávio, ele expressa ali, poxa, o jogo que eu não vou poder assistir com meu pai, expressa a saudade das netas, saudade que estavam do avô. A gente está vivendo um momento onde todo mundo já entendeu que tem algo descompensado, destemperado, passou do ponto, de qualquer limite, e a gente não consegue acertar essa história, Olavo. A gente não consegue trazer de volta o Brasil para os trilhos. Porque eu insisto num ponto, e a gente vai ter que em algum momento fazer esse meia-culpa, que a gente aqui na Ouro Verde, aliás, tenta fazer a todo instante, não é? Que é reconhecer que em algum momento a gente não fez o que deveria ser feito, que foi colocar ponto final em algo que ultrapassava qualquer limite prudencial com relação ao respeito à Constituição, aos códigos de processo penal, civil, enfim. O que nós estamos vivendo hoje é consequência de um ponto final não colocado ali atrás. Porque, veja, nós estamos falando de um ex-presidente da República, eu gosto de tratá-lo como presidente da República, de 19 a 22, que sofre as consequências de um crime que não cometeu. Só que, junto com tudo isso, um senhor de 71 anos, saúde fragilizada em função da facada, há 1 ano e 2 meses passou por uma cirurgia de 12 horas de duração para a reconstrução da parede abdominal, as consequências, né, dentre elas um soluço sem fim,
que prejudica muito a vida do presidente, porque provoca o tal do refluxo esofágico, a aspiração e aí a pneumonia e tudo que enfrentou na internação de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Ou seja, nós estamos vivendo um outro absurdo, em cima de outro absurdo, todo dia tem um absurdo, e a gente não consegue mais corrigir. E a pergunta que fica, quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para a padaria, quando a gente vai para o posto, vai para o supermercado, a pergunta que fica é, ninguém vai parar esse absurdo? Ninguém vai dar uma resposta a esse absurdo? Aí a gente vê Alcolumbre atolado até as tampas com 30 milhões de dólares na conta do Vocaro, já entendemos o motivo pelo qual a gente tem, né, o Senado que a gente tem hoje, covarde do ponto de vista das decisões, que poderia colocar freios e contrapesos na relação com o Supremo. Então a gente vai ficando cada vez mais longe da resposta, que é quem vai colocar um freio, né, um freio de arrumação, ponto final nisso. Só que eu volto para te passar agora, Olavo. Em algum momento a gente não fez o que a gente tinha que fazer. Você usou uma palavra, Pitoli, eu vou, se você me permitir, amigo Pitoli, amigo Wellington, amigo Walter, em cima dessa palavra, o mundo todo já viu. E o mundo todo já viu me remeteu diretamente à decisão da Corte Italiana no que tange a Zambelli. A Corte Italiana disse claramente, não dá para um juiz ser o juiz que instrui o processo, para esse mesmo juiz ser aquele que julga em segunda instância, e o mesmo juiz que executa a pena, o juiz de execução penal, que foi alegadamente vítima no processo, caramba! O mundo já vê, desculpe a exacerbação. A Itália viu, o judiciário italiano, e o Borgo fez uma fala aqui outro dia, o direito, amigo ouvinte, o direito processual civil brasileiro nasce na Itália. O direito civil brasileiro nasce na Itália. É ali, é o nosso berço da justiça. E a Corte Italiana foi claramente uma hipertrofia judicial. Hipertrofia. E Bolsonaro é a vítima, junto com outros tantos. Eu falo aqui de 8 de janeiro. A vítima dessa hipertrofia que nós, desse ponto, eu coloco assim, nós denunciamos. Amigo ouvinte, qual o papel dessa rádio aqui? É denunciar, e é denunciar corajosamente, é denunciar duramente, é falar com firmeza. E aqui esse papel foi feito. Nós denunciamos essa hipertrofia desde o início. As falas foram, Alexandre de Moraes extrapola, cria o direito próprio, cria a legislação baseado no seu próprio entendimento, muda de opinião, da opinião que escreveu nos próprios livros. Muda, mas por quê? Porque tem um objetivo. E o objetivo não é a justiça. É uma perpetuação de poder. É o ministro mais poderoso. Não, é o ministro mais equivocado dentro do judiciário. E o mundo está vendo. Essa denúncia, essa rádio aqui foi voz. E hoje nós encontramos eco. E, amigo ouvinte, não é um egocentrismo, não é. Nós falamos, o que nós encontramos na Itália foi eco da voz dessa rádio ao longo dos anos denunciando. Agora, presta atenção numa coisa. Se uma pessoa fala que está errado, se 2 pessoas falam que está errado, se 3 falam que está errado, se um país como a Itália fala que está errado, está errado. Muito errado. Walter, bom dia, seja bem-vindo, Walter. Falávamos aqui sobre a situação do presidente Bolsonaro após o vídeo do Flávio no sábado, que a autorização para visita aconteceu das 11 da manhã à 1 da tarde, né, num dia que o presidente queria, na verdade, era estar ao lado do filho, da nora e das netas para assistir ao Jogo do Brasil. E eu fiz questão de trazer o vídeo, Walter, justamente para mostrar que a gente segue vivendo um absurdo sem fim. Todo mundo sabendo, como o Olavo destaca, a gente sabendo que internacionalmente já reconhecem os absurdos e aqui nada muda. Trouxemos a notícia do Alcolumbre com 30 milhões de dólares na conta e nada acontece. Os vazamentos seletivos da delação de Vocaro seguem e a gente, nada acontece. Essa inércia, essa letargia está fazendo com que a gente caminhe sem parar. Se é que, como você coloca, né, Walter, a gente já está nesse abismo, um abismo moral, ético, e que vai ser difícil sair desse momento, hein, Walter? Bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, Olavo, bom dia, Brasil.
Pois é, eu há bastante tempo, infelizmente, tenho dito isso, né, Vitória, que nós erramos algumas vezes em algumas questões, e os erros nos trouxeram aonde a gente está. E que a história não respeita os fracos, infelizmente. Né? No momento que a gente titubeou, e agora não importa mais atribuir culpa a quem quer que seja, o fato é que a gente está vivendo isso, pelo menos que isso tudo nos sirva de lição. Eu disse há algum tempo também que era o objetivo deles matar o presidente. E infelizmente parece que eles têm perseguido incessantemente e talvez consigam esse objetivo. Também digo infelizmente isso. Quiçá não seja o estopim de uma grande revolta, e eles brincando com algo que é muito sério. Essa história em si só do cumprimento da pena e das restrições, Olavo, do ponto de vista do direito, já é um absurdo. Né? O que está se impondo é essas visitas de 1 hora e sai, conversa com o neto 5 minutos e sai. A condenação em si, a gente sabe disso. A condenação dos outros, a gente sabe disso. Tem um jornalista, eu acho que é filósofo também, historiador, lá na Globo News. A gente não assiste, eu particularmente não assisto, a não ser esses trechos, esses recortes, esses excertos que saem nas redes sociais, o Demétrio Magnoli. Mas eu quero reconhecer nele uma honestidade intelectual que tem sido recorrente. Nele e nessa outra moça, Malu Gaspar. Aliás, falando nos 30 milhões do presidente do Senado da República, e eu não acredito dessa delação, porque é tanta gente que vai cair nessa delação que eles vão fazer tudo para que não aconteça a delação, é claro, né? Mas esses 30 milhões dele, está faltando ainda para atingir o outro que está lá ainda à frente desse processo, o troco, né, de 100 milhões. E o outro que está lá no STF também, que tem um hotel, ou que era dono do hotel, ou que é dono do hotel, enfim, mais 150, porque do hotel parece que são 300 milhões. Então, nessa história parece que também se perdeu a referência das cifras, dos números. 30 já é absurdo, 130 então, 300 milhões, são cifras inimagináveis para um povo que está aí pagando a taxa de juro que o PT nos impõe, a maior parte das famílias brasileiras que estão endividadas. E o Demétrio Magnoli falou isso, que para quem quer enxergar é cristalino, só não enxerga aqueles que são militantes da esquerda brasileira e nesses militantes os lacaios do sistema. Né? Tem juristas que de alguma forma acham que se beneficiam ou que realmente querem esse governo com uma falsa esquerda, né? Isso aí não defende povo nem pobre, nem em lugar nenhum. O governo que paga a maior taxa de juros para o sistema financeiro do mundo não está defendendo o pobre. Mas ele disse o que a gente está falando aqui. O Estado democrático de direito pressupõe, no devido processo legal, a imparcialidade. A gente está falando aqui do julgamento do presidente Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. E a absolvição, não foi a absolvição, e a anulação do processo do Lula por juízes, inclusive agora o presidente da Suprema Corte que saiu em defesa do STF contra a Itália, mas não é novidade nenhuma. Se ele é o presidente de um sistema que está aí, está estragado, como a gente tem falado, né? É claro que ele vai defender a corte. O que a Itália está dizendo, o que a Espanha está dizendo, que os Estados Unidos estão dizendo, que agora 250 anos da independência americana, né, e das instituições dos Estados Unidos, o que esses países todos estão dizendo é que o devido processo legal brasileiro está eivado de falha, de nulidade, não está funcionando, porque ele foi colocado a serviço de um lado e de uma parte para perseguir o outro lado, para criminalizar as nossas palavras. Eu espero, sim, a roda da história também nos ensina que isso passa, mas para que isso passe, Pitoli, a gente tem uma oportunidade de ouro esse ano, que é a eleição, estamos chovendo aqui no molhado, e mais do que isso, depois da eleição, se Deus quiser, e a gente conseguir, nós temos que tirar as lições da história. Olha, conversando em casa por esses dias, surgiu assim, mas, pai, por que aquela pessoa ela é de esquerda? Por que tem uma vida ultracapitalista do ponto de vista da busca pelo lucro, do iPhone novo, da viagem para o exterior, do carrão, do tênis mais caro e tal? E por que essa pessoa é de esquerda? Né? Eu falei, mas por que você acha que ela é de esquerda? Não, porque ela gosta do Lula. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma distinção. Porque entre o gostar e o tirar proveito. A gente tem que fazer uma distinção entre você gosta do Lula, do que a esquerda nos oferece hoje, ou você tira proveito do que a esquerda te oferece hoje. Quando Lula
eu vou colocar entre 50 mil aspas, venceu 2022, e eu paro nas aspas, porque se eu justificar aqui, justificá-las, eu posso me enrolar por conta da censura, mas você já entendeu. Eu me lembro de uma pessoa próxima, relativamente próxima, empresário, que falou assim, eu não vou mentir, com o Lula, sem eu roubar, sem eu entrar em esquema de corrupção, eu me dou bem. Me dou bem com grana. Exatamente pelo ponto que o Walter tratou. A gente não pode ignorar esse ponto de quem hoje apertou a tecla F para o Brasil, dane-se o Brasil, dane-se. Por quê? Porque o cara está colocando 10, que está virando já 18. Ele está colocando 10 mil na conta, vira 18 mil, ele está colocando 20 mil, que vira 39. Ele está assim, esses caras estão vivendo desse jeito hoje, tirando o proveito da desgraça alheia. Ele está deixando de investir na empresa, ele está deixando de ampliar vagas de emprego, ele está deixando uma série de coisas que ele falou assim, ó, com esse governo, lembra, hoje eu vou se dar bem, né? O cara está se dando bem, está tudo legal para ele. Então eu tentei mostrar em casa quem apoia ou quem tira proveito. E a gente tem que começar a entender que este mercado financeiro que aí está, o sistema financeiro que é o líder de tudo isso que a gente vê acontecer no Brasil, quem disse não fui eu, foi o Garotinho, Antony Garotinho, que disse, ó, o sistema financeiro é a cabeça do negócio todo. Os caras estão rindo de orelha a orelha com o Lula no poder. Imagine você, eu vou pegar 10 mil, é só um prefeito de cálculo aqui, eu vou pegar 10 mil reais, eu vou investir na minha empresa, eu vou pegar 10 mil reais, vou colocar no banco, no título, não sei o que tal, que vai virar 18 mil, sem ter esforço nenhum. Eu não vou ter que contratar gente, eu não vou ter que pensar em escala 6x1, final da escala. Não, eu peguei 10, vai virar 18, rapidinho para mim. Quem é que não quer isso? Então a gente precisa fazer a distinção e entender o seguinte, quem é que de fato é o lulista, o esquerdista, o petista, e quem está se dando bem com esse momento terrível que nós estamos vivendo. A gente precisa fazer a distinção, por quê, Olavo? Porque nós vamos enfrentar esse mal silencioso, né? Porque esse cara aqui aperta a tecla F para o Brasil, dane-se o Brasil, porque ele está ganhando dele e dane-se todo mundo, esse cara não joga no nosso time. No time Brasil, esse cara não joga. Ele joga no time dele. Só no time dele. Ele só está preocupado com ele. Só que esse nós vamos enfrentar também agora nesse processo. Por quê? Porque esse cara tem poder e esse cara não quer que o jogo mude. Você acha que esse cara quer Selic a 2%, como o Paulo Guedes nos entregou num determinado momento do governo Bolsonaro? Você acha que esse cara quer Selic a 2%? É óbvio que não. Então, é muito importante a gente estar atento. Por quê? Ele é esquerda. Não. Ele está se dando bem com a esquerda no poder, Olavo. O investidor, ele compõe o jogo. O investidor compõe o jogo. Quando uma empresa se abre ao mercado, ela é capitalizada intensamente, melhora os seus negócios. O investidor, ele compõe o jogo. E o investidor, com uma visão de economista, com uma visão global sobre a economista, sabe que diante de um chupim, diante de uma praga, a certo momento o hospedeiro morre. O hospedeiro não é eterno. O hospedeiro precisa ser oxigenado. E dentro do campo do investimento, como eu disse, a capitalização de empresas é algo bom para a economia. Agora, o que não é bom para a economia é o que está acontecendo dentro do governo Lula. Uma elevação de juros para captação de dinheiro, para manter o dinheiro do gringo aqui no Brasil, que não se justifica. Título da dívida pública pagando aí os 8%, é impraticável. E, amigo ouvinte, esse título da dívida pública com o juro exacerbado aumenta o valor da dívida pública. Lembra que o valor da dívida pública é nosso. Público. Nós somos donos dessa dívida que o governo Lula faz para quê? Para subsidiar campanha eleitoral, para subsidiar, da mesma tônica, os motociclistas fazem parte também do negócio, tem sentido os motociclistas dentro do campo econômico, mas subsidiar motocicleta com dinheiro público é inadequado, é politiqueiro. E o que nós vemos? Não apareceu uma ação
judicial, não aparece nada, não aparece uma reclamação dizendo esse cara está fazendo campanha política com dinheiro público às claras. Esse pacote de bondade é campanha de política às claras. Então exalto sim o papel do investidor, mas o investidor consciente sabe que sem empresas fortes, sem empresas atuantes, sem empresas dando lucro, sem empresas trabalhando, sem um mercado com juro baixo para que possa consumir, as empresas não têm lucros. Se as empresas não têm lucros, elas não conseguem pagar dividendos. Se elas não pagam dividendos, é o próprio investidor que se ferra. Walter, é importante fazer essa distinção, porque tem muita gente assim, ele é lulista, ele é de esquerda. Não, ele está se dando bem. O que acontece é que o cara ele não quer que mude, porque sem esforço nenhum, ele transforma 10 em 18, por que ele vai querer mudar isso, Walter? Vocês imaginem que toda vez que o cara fazia um TED, que é uma transferência bancária, o banco ganhava 10 centavos, 20 centavos, R$1, não importa. E multipliquem isso por 230 milhões de brasileiros e multipliquem isso por 30 dias no mês. Então, quanto é que o sistema ganhava antes do PIX ser instituído, foi instituído pelo governo do presidente Bolsonaro? Vejam essa questão do juro. Vou fazer uma coisa para que as pessoas que estão aqui possam entender um pouquinho, um desenho mental, né? É como se a gente estivesse precisando de um dinheiro e procurasse um agiota, porque o sistema já não quer mais emprestar para nós, porque olha as nossas contas e olha, esse cara não vai me pagar, o Pitoli está meio atrapalhado e não vai me pagar no final do mês. Então o cara tem que recorrer a um agiota. Esse é o governo brasileiro, né? Porque pagar essa taxa de juros é taxa de agiotagem. Quanto maior é a dívida, maior é a taxa que se paga. Então, quanto mais o governo gasta, mais dívida paga. O governo Bolsonaro se reduziu o tamanho do Estado, número de ministérios, regalias, privilégios, né? Se lembram que teve um presidente que se elegeu em cima da história de combater os marajás? Não combateu nada, mas a gente continua tendo marajás no Brasil, então tudo isso, né? Aquele governo diminuiu. Quando diminui isso, o mercado olha no longo prazo e diz assim, olha, o governo está saudável, não precisa tanto dinheiro, aquela família está bem, não precisa tanto dinheiro, então não tem como cobrar essa taxa de juros. Agora, quando o cara está apertado, ele faz qualquer negócio e paga qualquer taxa de juros. Esse é o caso do Brasil. Quanto mais apertado está, mais juro tem que pagar para continuar captando, porque o Brasil é dependente, não do grande capital internacional, mais hoje que a esquerda sempre falou, mas do grande capital nacional, dos grandes bancos. Não é à toa que semana passada um dirigente desse sistema bancário falou que via no Flávio Bolsonaro um risco. Está aí nos jornais, vocês deem um Google, vocês pesquisem isso. É claro, né, os pais do Real, esses outros economistas todos, estão vinculados ao sistema financeiro brasileiro. E o tal do Vorcaro, esse era um peixe pequeno nesse sistema. Esse cara só fez o que ele fez e comprou todo mundo, porque na verdade exatamente era isso, ele era peixe pequeno, para ele sobreviver, ele tinha que pagar propina, ele tinha que se transformar em sócio do sistema para o sistema protegê-lo. Foi por isso que ele pagou o que ele pagou. Então, esse é o Brasil hoje. Quem tentou sanear esse processo está na cadeia, em casa. Quem disse isso não pode, está na cadeia, em casa. E é por isso que os caras querem, de qualquer jeito, manter isso, até o limite. Como disse o Olavo, falou aí, o carrapato, o dia que a vaca morrer, o carrapato morre junto. Mas o carrapato não pensa no longo prazo. Ele está ali, agarrado no dia a dia, até porque tem um cara que se chama Keynes, um economista, e numa discussão célebre com outro economista, o Hayek, eu não sei se foi o Keynes ou foi o Hayek, que disse, mas no longo prazo isso se resolve, acho que foi o Hayek que disse. E o cara disse, não, no longo prazo nós estaremos todos mortos. Então, os caras acham o seguinte, que aumenta um pouquinho de imposto aqui, nós vamos pagando buraco ali, vamos fechando a colar. Agora aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como tantas outras, que fizeram L, que apoiaram o Lula, tem uma reitora aqui que é uma ridícula, agora cortaram os recursos da Universidade Federal. Eu vi que ontem contingenciaram o recurso do caça-gripe da defesa brasileira, mas também já falamos a respeito disso, as Forças Armadas, mais de 80% do orçamento das Forças Armadas é com despesa de pessoal, e aí a gente vê as corporações tomando conta, cada um tentando de algum jeito abocanhar um pedaço desse negócio, e o povo brasileiro, pagando essa conta, não se apercebendo, gente que é o homem massa, que compõe, essa maioria que a esquerda chama de lumpen no nosso Brasil, recebe uma Bolsa Família e acha que está tudo certo, que está tudo bem, que o governo está lhe dando alguma coisa e o governo, na verdade, está tirando muito mais, as empresas brasileiras indo embora daqui, fechando, as famílias endividadas. Esse é o quadro da tempestade perfeita que está se desenhando aí, e o que a gente espera é que as pessoas tenham um pouquinho de clarividência para ver que esse negócio é insustentável, que na volta do buraco tudo é beira, e que a gente, em algumas coisas, está já dentro do buraco, e em outras coisas, está na borda do buraco.
Bom, já vou conversar com o doutor Vinícius Borba, que é advogado ambientalista, está no norte do Brasil, está no Pará, sobre um absurdo que aconteceu nesse final de semana na apreensão de gado de um casal. A gente até tem a foto do casal. Se você olhar para a foto do casal, apreenderam o gado de um casal às 2 da manhã. Teve a apreensão por parte da turma do ICMBio, que é o tal do Instituto Chico Mendes. Já vou trazer para você essa conversa. Veja, se você falar para mim assim, caminhamos para a Venezuela, já estamos. Cada vez mais perto de Cuba nós estamos. Você pode acreditar no que a gente está te dizendo, porque o que estão fazendo com o produtor rural no Brasil, contando com, né, o silêncio da imprensa, é um absurdo. É um absurdo. Mas a gente tem que conhecer contra quem que a gente está lutando. Porque já assassinaram, né, o líder das pesquisas lá da direita da Colômbia, Miguel Turbay Uribe, assassinaram o Fernando Villavicencio no Equador, facada no Bolsonaro, tiro no Trump. Isso para citar alguns casos aqui na nossa região, nas Américas. E é sempre quem? É sempre alguém de direita. É sempre alguém de direita que toma a pior. E a esquerda depois vai com cara de santo. Não fiz nada. É o famoso apito de cachorro. Sabe o que é o apito de cachorro? É aquele apito que você coloca na boca, você sopra. Os seres humanos não escutam, mas o cachorro escuta. Devido ali às vibrações, alguma coisa que tem, né, no som. Mas é isso que acontece. A esquerda fica incentivando esse tipo de conduta e depois, quando ela acontece, a esquerda fala, eu não sabia de nada. Mas eles fazem o quê? Eles aceitam utilizar a violência como instrumento político. Então eu acho que o Flávio tem que tomar muito cuidado com a segurança dele. Cada vez mais vai valer mais a pena assassiná-lo. Porque se tirar Flávio, quem é que resta? Restam as pessoas que a gente conhece aqui da direita, né? Porque a gente comenta sobre esses assuntos. Agora, vá lá no interior da Bahia, vá lá em Riachão, em Pé de Serra, ou em próprio Lem, perguntar para o pessoal quem é Zema, quem é Caiado, quem é Renan Santos, ou quem é qualquer uma dessas figuras. Então vai ser uma eleição entregue de bandeja para o Lula. Então é contra isso daí que a gente está lutando. E assim a gente tem que saber. A AGU acabou de anunciar que vai apresentar hoje no Tribunal da Flórida a defesa do Alexandre de Moraes na ação movida contra ele pela Trump Media e pela Rumble. Eu vou te contar agora o que a AGU vai apresentar de defesa, porque aqui no canal a gente já sabe, e vou te dizer qual é a chance do Moraes se safar dessa. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo, meus caros. É o seguinte, primeiro, a AGU, o que a AGU tem a ver com isso? É a Advocacia Geral da União. O Moraes é a União. O Moraes é tudo menos União. Ele é a desunião. O Moraes não é o Estado. Não devia ser representado pela AGU. E a AGU, além disso, a pessoa física do Moraes está sendo processada. E além disso, como a AGU não pode atuar fora do país, ela vai contratar. Ela contratou um escritório já por 48 meses. 2 anos. Sabe quanto vai custar? Custou 3,5 milhões de dólares. Ou seja, a bagatela de 15, 16, 17 milhões de reais. Cara, sério mesmo? Do seu dinheiro, do meu dinheiro, já não bastava o dinheiro público da AGU enfiado nisso, ainda vão colocar também dinheiro para um escritório. Sério mesmo, nosso dinheiro, sendo que a mulher do Moraes está lá em casa sem fazer nada, porque afinal de contas o trabalho dela a gente não sabe qual é, ela só ganha, mas ela não faz o trabalho dela, não tem objeto os contratos que ela assina com os outros, então o Moraes podia contratar a esposa dele, podia pedir para a esposa dele dar uma forcinha ao invés de ficar usando o nosso dinheiro e a AGU para isso. Bom, o ponto é que o Moraes vai argumentar pela AGU que a soberania é importante. A soberania, Moraes, sério mesmo, tudo que você não respeitou até agora foi a soberania. Esse processo só existe porque você tentou valer a sua decisão fora do país. A sua decisão, o que você fez foi tentar fazer com que ela valesse dentro do território dos Estados Unidos contra a plataforma Rumble, fazendo com que as leis dos Estados Unidos se submetessem a você. E agora você fala em soberania, sendo que você está sendo processado por ter violado a soberania dos outros. Pelo amor de Deus, mas é esse o argumento que vai vir por parte da AGU. É ridículo, mas é o que temos para hoje, é o que eles farão, é o que eles têm para fazer. O outro argumento que a AGU vai trazer é de imunidade soberana. Imunidade soberana é porque dentro dos Estados Unidos há alguns precedentes na legislação deles, nos julgados deles, que dizem o seguinte, que autoridades estrangeiras podem gozar de imunidade e não podem ser processadas como pessoa física. Só que tem um porém, isso precisa ser concedido para a autoridade estrangeira pelo governo, ou seja, pelo Trump. O Trump vai conceder alguma imunidade para você, Moraes? Você acha mesmo que você é digno de imunidade? Você que já foi, inclusive, enfiaram já uma Magnitsky nas suas costas, você acha que você tem imunidade de algum lugar? Tá passando vergonha no mundo inteiro. Na Espanha, o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado quando você pediu. Na Itália, a Zambelli não foi extraditada quando você pediu. No próprio país norte-americano, o Alan dos Santos não foi extraditado quando você pediu. E agora você acha que você vai ter imunidade? Vai ter imunidade
Coisa nenhuma. Esse precedente, que é o Samantha versus Yusuf, lá de 2010, dentro dos Estados Unidos, é um precedente deles, é oferecido para os estados, não para os indivíduos, e para os indivíduos só é dada a imunidade quando concedida pelo governo. Não é automático. O Moraes não vai conseguir se safar por aí. Portanto, meus caros, a conclusão é a seguinte: a AGU está fazendo o que pode, está movimentando Deus e todo mundo para tentar fazer safar o Moraes da vergonha pública de ser condenado lá fora. Mas a verdade é a seguinte: o Moraes vai ser condenado. A chance dele ser condenado é muito grande e de ser julgado é total. A AGU está tentando fazer com que ele não seja julgado com base nesses argumentos. Não vai dar certo. Até porque o Messias, que está à frente da AGU, a gente sabe que não tem um notável saber jurídico, né? Até porque nem passou no Senado, como é que vai ter notável saber jurídico para defender adequadamente o Moraes? Então, o Moraes vai ser julgado, isso é uma certeza, lá fora. A gente vai aqui acompanhar e você vai deixar o seu comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com esse julgamento. Agora, um alerta. O Moraes vai ser julgado lá fora, mas ele só pode ser atingido pela decisão lá de fora, que o pedido é só indenizatório, não é um pedido de prisão, nada assim, mas ele vai ser julgado lá fora e a decisão só pode atingi-lo lá fora, se ele sair do país. Então, enquanto ele estiver aqui, ele não poderá ser atingido, nem os seus bens poderão. É isso, meus caros. Vamos ficar atentos. Julgamento de Eduardo pode não ser transmitido pela TV Justiça e o motivo é inacreditável. O que ora acontece na TV Justiça parece um retrato da situação do poder judiciário brasileiro. Uma greve dos profissionais da Rádio e TV Justiça, iniciada nesta segunda-feira, dia 15, já começou a atingir a programação oficial do Supremo Tribunal Federal e pode comprometer a cobertura do julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, marcado para as 14 horas desta terça-feira, dia 16, na primeira turma da Corte. Desde a madrugada de hoje, jornalistas, radialistas e demais trabalhadores terceirizados vinculados à Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação cruzaram os braços em protesto contra atrasos salariais, falta de pagamento de benefícios e mais de 10 meses sem recolhimento do FGTS. A adesão ao movimento afetou a produção própria das emissoras. O telejornal Justiça Agora não foi exibido pela manhã. Segundo relatos dos trabalhadores, não há condições operacionais para a realização de transmissões ao vivo diante da amplitude da paralisação. A mobilização ocorre justamente à véspera de uns julgamentos mais sensíveis da pauta recente do STF. A primeira turma analisará a ação penal em que Eduardo Bolsonaro é acusado pela Procuradoria-Geral da República de suposta coação no curso do processo. O caso tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Nos bastidores, os trabalhadores cobram garantias concretas para o pagamento de verbas rescisórias e demais débitos trabalhistas acumulados pelo Fundac, cujo contrato com o Supremo termina em 31 de julho. A crise ganhou contornos ainda mais preocupantes após a própria fundação admitir dificuldades financeiras. Em reunião realizada na semana passada, uma interventora da entidade informou aos funcionários que a instituição operava com saldo negativo em conta. Meus amigos, olha só o que acontece ali em Brasília. Bilhões rodando para lá e para cá, mas não tem dinheiro para manter a TV Justiça. A TV que mostra ao vivo o debate dos ministros da Alta Corte Suprema. Isso aqui é muito grave. Esse caso de Eduardo Bolsonaro pode atingir diretamente também o presidente norte-americano. Uma coação aí, uma interferência de Eduardo no devido processo legal. Parece que ele atentou contra a soberania do Brasil. E também vai respingar no presidente Bolsonaro. Todo mundo que acompanha, todo mundo que vê de perto a política do Brasil, sabe que ali é perseguição política descarada. É isso que vem acontecendo. Não só com Eduardo Bolsonaro, mas como também o presidente Bolsonaro. Parece que o povo brasileiro aceitou de vez. Deixa o presidente preso, deixa por isso mesmo e vamos ver no que vai dar.
Cadê o povo? Cadê as manifestações em massa nas ruas? Cadê deputados e senadores articulando as manifestações de rua do povo brasileiro? A direita parece que está dançando com a quadrilha criminosa. A direita, deputados e senadores estão de braços cruzados. Sabe por quê? Tem um prazo que o Supremo Tribunal Federal deu para as Big Techs, 60 dias, para começar a censura. Daqui a pouco, meu amigo, você não vai ter nem a mídia imparcial, que é o trabalho aqui de canais independentes, canais que vê a matéria e traz aqui para você à tona, no preto e no branco. Mas não. Querem censurar, vão fazer o Brasil ser destruído para enfiar Lula da Silva mais 4 anos. E sabe o que é mais assustador? Tem pesquisas aí, principalmente no Polymarket, injetando milhões para Lula ganhar. No Polymarket parece que Lula já atingiu 55%. Tem pessoas nas redes sociais que ficam desesperados. Poxa, atingiu 55%. O Lula está reeleito. Meus amigos, é uma plataforma de aposta. Quem apostar mais vai levar o candidato ao primeiro lugar. Vocês acham mesmo que Lula, o pai dos pobres, que é o líder do PCC, Comando Vermelho, tudo aqueles grupos terroristas, não tem dinheiro pesado para investir no Polymarket para confundir você, para tentar fazer você desistir da eleição deste ano, para tentar fazer você não ir votar nas eleições deste ano. Esse é o sonho da esquerda. Vocês viram aqui o vídeo de Eduardo Bolsonaro falando sobre assassinato de Flávio Bolsonaro, que pode acontecer. A esquerda radical é desse jeito. Para se manter no poder, eles vão fazer de tudo e um pouco mais para continuar no poder. O poder já está tomado. Para eles conseguir mais 4 anos é muito mais fácil, se não tiver a pressão de deputados, senadores junto com o povo brasileiro. Cadê deputados e senadores que a gente votou? Vocês estão esperando o quê? A gente tem que demonstrar força popular. Mostrar que o povo brasileiro vai acompanhar de perto. Que o povo brasileiro não está ligando para a Copa do Mundo. Que o povo brasileiro está ligando para as eleições deste ano. É só a gente acompanhar a geopolítica. No Peru, a direita venceu. A próxima eleição, para acompanhar também, que é importante, Colômbia, de Gustavo Petro. Isso mesmo, vai ter eleição agora no final de semana. A direita lá também está subindo. Lembrando vocês que a direita lá também foi assassinada. O candidato lá foi assassinado. Sofreu um assassinato, a balas, a tiros, morreu, teve que indicar outro na correria, às pressas, para colocar no lugar. Até quando? Candidatos de direita são alvos da esquerda radical. Isso porque a direita que era perigosa. Isso porque a direita que estava fazendo tudo isso aí. Mas a esquerda sempre demonstrou que é capaz de acabar com a vida daquele que pode ganhar a eleição, que é o Flávio Bolsonaro. Meus amigos, e o que é pior ainda é que o presidente Bolsonaro está preso e ele poderia muito bem, mesmo inelegível, fazer campanha eleitoral para Flávio Bolsonaro. A morte do presidente Bolsonaro, a morte digital foi decretada. A própria imprensa brasileira divulgou isso. E tá todo mundo aceitando calado. A própria direita tá meio que, não, vamos ver no que vai dar. Não, meus amigos, é o futuro seu, dos seus netos, dos seus filhos, meu, da nossa família. A gente vai desistir, entregar um país tão grande igual o Brasil, um país que pode competir com as maiores potências do mundo, econômica, levantar o país, a gente poder comprar com mais tranquilidade, poder viver melhor, ir no supermercado, conseguir comprar o que precisa, porque o Brasil, com a inflação que está hoje em dia, é assustador. Você vai no mercado, 3, 4 sacolas, 400, 500, 600 reais. Meus amigos, o Brasil vai ser destruído se a gente, eu e você, não acordar para a realidade. Porque eles lá em Brasília estão articulando todos os dias o que vão fazer nas eleições deste ano. Enquanto isso, a gente está aqui de braços cruzados, assistindo tudo de camarote.
Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.